Shalom de Deus, povo abençoado. Estamos aqui para falar de um assunto muito importante. Muitos me perguntam quem são os 144 mil do livro de Apocalipse. Afinal de contas, deve ser um grupo muito importante, porque estão em duas passagens em Apocalipse. Mas antes de falarmos desse assunto tão importante, tem outro assunto importante. Você é um grande semeador da palavra de Deus, portanto, não deixe de compartilhar esse vídeo com alguém que queira entender mais sobre Apocalipse, que tenha muitas dúvidas. Não deixe de compartilhar, porque você é um grande semeador da palavra de Deus. Vamos lá falar sobre o nosso assunto. Quem são os 144 mil? Eu digo para você que você precisa primeiro se situar um pouquinho em Apocalipse. O capítulo 1 de Apocalipse, Jesus se mostra, se revela, o Jesus glorificado para João, o seu apóstolo muito amado, a quem ele escolheu para revelar segredos. Apocalipse são segredos do céu. Você gosta de segredo? Então esse é o local certo para você poder ouvir dos segredos que Jesus deixou registrado no livro de Apocalipse. Apocalipse 2 e 3, ele dá recados para a igreja da última hora. Agora, Apocalipse 4 e 5, ele leva João lá para o céu e fala: João, eu quero mostrar para você como que é o céu. Abriu uma porta no céu e João sobe e ele fica extasiado com coisas incríveis que ele vê no céu. Agora, Apocalipse 6 em diante, nós temos um momento de maior tribulação na terra, de maior angústia. Outro momento como esse nunca houve e nem haverá. São os 7 piores anos da humanidade. Então, de Apocalipse 6 a Apocalipse capítulo 18, nós temos esses selos, taças, trombetas, que é o juízo de Deus sobre a terra. Mas, de repente, quando nós chegamos em Apocalipse capítulo 7, tem um grupo que aguça a curiosidade de muitas pessoas, que é justamente, são os 144 mil. Mas vamos ler, abra Apocalipse capítulo 7, onde o Senhor, ele dá uma ordem, ele diz o seguinte, no versículo 1, depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Então, ouvi o número dos que foram marcados com selo. Eles eram 144 mil, e de todas as tribos dos filhos de Israel. E ele começa a falar de quais tribos são: da tribo de Judá, da tribo de Ruben, da tribo de Asser. Sempre são 12 mil de cada tribo. Da tribo de Naftali, da tribo de Manassés, de Simeão, de Levi, de Zebulon, de Sacar, de José, de Benjamim, de cada tribo 12 mil. Mas há algo curioso para nós aqui. Sabe o que é curioso? Nós temos todas as tribos, mas nós não temos a tribo de Dan aqui relacionada. Quem são esses 144 mil? A gente poder pensar um pouquinho por que a tribo de Dan não está aqui. Por quê? Porque em Gênesis capítulo 49, para você ver o que o Senhor diz através da profecia que ele deu ao seu servo. Porque eu quero ler 2 versículos com você em Gênesis 49. Ele diz o seguinte: depois Jacó chamou os filhos e disse: ajuntem-se, e eu lhe farei saber o que vai acontecer com vocês nos dias que virão. Em outras traduções, nos dias vindouros, nos dias futuros. Ele está falando que ele daria, que Deus lhe concedeu profecia a respeito de cada um dos filhos. Os filhos eram israelitas, as tribos de
de Israel foram formadas com os filhos de Jacó. Lembra disso? Fica com isso na sua mente para a gente poder responder quem são os 144 mil. Ele começa a liberar Jacó uma profecia para cada filho, mas quando ele chega na tribo de Dan, e isso no versículo 18, é a tribo que está faltando lá onde a gente é o nosso texto. Então, ele diz o seguinte sobre a tribo de Dan: Dan julgará o seu povo, ou seja, ele vai estar no governo, ele vai estar governando o seu povo. Como uma das tribos de Israel, Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo e faz o seu cavaleiro cair para trás. A tua salvação espero, ó Senhor. Tem uma palavra forte aqui para a tribo de Dan. Dan, você vai ser para os teus irmãos um traidor, porque é uma serpente junto ao caminho, que vai morder o calcanhar do cavalo. Ou seja, ele vai morder, ele vai picar o calcanhar do cavalo. E quando ele diz que ele vai picar o calcanhar, isso calcanhar é por trás, e por trás é traição. Então veja que o Senhor já começa a dar algumas pistas pra gente. Olha, do meio do povo de Israel, nos últimos dias, porque aqui está falando pro teu futuro, nos últimos dias virá um que governará, e ele vai trair o povo. Mas a salvação, vem a tua salvação, Senhor. Esse é o clamor. Então aqui nós vemos que em Apocalipse capítulo 7 está faltando a tribo de Dan. Então por que será que está faltando a tribo de Dan? Bom, eu chego à conclusão que está faltando a tribo de Dan, porque Dan vai trair o povo de Deus. Da tribo de Dan surgirá o traidor, surgirá o anticristo, aquele que vai trair o seu povo. Por que trair? Porque durante a grande tribulação vai ser estabelecido um acordo de 7 anos, vai ter paz entre judeus e árabes, mas no meio dessa aliança, desse acordo, o anticristo vai quebrar e ele vai profanar o templo, e ele vai perseguir os judeus, vai perseguir cristãos, vai perseguir todo mundo. Ele vai trair como serpente que pica o calcanhar e que quer derrubar, que quer matar. Então é por isso que está faltando a tribo de Dan aqui. Mas para quem é pré-tribulacionista, o que é que nós cremos? Nós cremos que neste momento a igreja já foi arrebatada, neste momento da grande tribulação a igreja já não mais está aqui, e que esses 144 mil, eles são quem? São judeus que durante a grande tribulação, durante esses anos em que, e principalmente neste momento em que o anticristo que se fez amigo de Israel, que se passou pelo Messias de Israel, o tão aguardado Messias deles, quando eles perceberem que é engano, eles vão se lembrar de tudo aquilo que eles negaram, de toda a palavra que eles negaram, e muitos vão se converter. Aqui está falando de um número, esse número pode ser um número real, um número literal, ou pode ser um número simbólico para dizer de um número grande de judeus que vão estar convertidos e vão estar selados durante a grande tribulação. Isso não evita a perseguição, mas há uma proteção sobrenatural sobre a vida deles, e eles se posicionam do lado do Senhor. Mas ainda temos o que falar: quem são estes 144 mil? E para o pós-tribulacionistas, os pós-tribulacionistas, eles creem que esses 144 mil não são só judeus. O que para mim fica um pouquinho difícil, porque aqui, se Deus quisesse falar, ele falaria e de todas as nações, 12 mil de cada nação, e Deus falasse de várias nações. Aqui ele está falando nome das tribos de Israel, e ali na profecia que você leu comigo em Gênesis 49, está falando: olha, eu vou falar de uma palavra que vai ser para o futuro, para os teus filhos. E ali, quando ele fala da traição de Dan, ele fala de uma traição do meio do povo, uma traição contra o seu próprio povo. Por isso que para mim é mais
eu deixo você livre. Não importa o que você crê, importa que você crê no Senhor Jesus. Se você é um pós-tribulacionista, você crê que esse número de 144 mil são pessoas, é um grupo de pessoas de todas as nações que estão no momento da grande tribulação, se posicionam do lado do Senhor, não se corrompem e vão ser protegidos de forma sobrenatural. Então, é pouca coisa que é divergido. Eu creio que são tribos, que são pessoas da nação de Israel. Eu gosto muito de uma trilogia do arrebatamento em que eles mostram quando um judeu, que era um desses dos 144 mil, quando ele ouve a trombeta e ele está na sinagoga e ali ele entende que começou um tempo de sinais, prodígios e maravilhas. Eu entendo também que esses 144 mil que vão ser usados por Deus como grandes evangelistas durante a grande tribulação. Então eu creio que esses homens vão ser usados com grandes sinais, prodígios, maravilhas, vão ser usados como evangelistas, porque Deus é um Deus de misericórdia. Ele quer que todos sejam salvos, Ele quer que todos sejam protegidos. Sempre há tempo para a salvação. Por isso que você leu comigo lá em Gênesis 49, a salvação está perto, mesmo diante da traição da tribo de Dan. Mas os 144 mil não aparecem só em Apocalipse capítulo 7. Nós precisamos continuar vendo quem são eles. Ainda não acabamos de falar. Quem são eles? Vamos abrir então em Apocalipse capítulo 14, onde eles aparecem novamente. Apocalipse capítulo 14, eu vou ler para você. E está escrito no versículo 1. Olhei e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144 mil, que tinha escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome de Deus Pai. Ouvi uma voz do céu como o som de muitas águas, como o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como de arpistas que tocam as suas harpas, entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Esses são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram comprados dentre todos os seres humanos, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca e também não tem mácula. Quando nós olhamos aqui, nós vemos que esses são os 144 mil vencedores. Eles venceram, eles foram perseguidos. Não tem jeito. Durante a grande tribulação, é um momento de grande sofrimento, grande perseguição e um grande número de mártires. Estes 144 mil, mesmo selados, eles não vão perder a salvação. E aí você fala, mas aqui está falando de todas as nações. Por isso que eu digo, os pré-tribulacionistas, os pós-tribulacionistas, nós temos algo em comum. Nós cremos que é um grupo de pessoas especiais. E aqui, esses 144 mil, eles vão anunciar durante o tempo que Deus lhes concede para que estejam vivos, e as pessoas vão ser impactadas. Muitos virão a se converter e eles vão estar seguindo o Cordeiro. São pessoas, eles são homens tremendamente santos, vivendo uma vida de santidade incrível, selados e protegidos em santidade, pureza de lábios, pureza em todos os sentidos. Eles não vão se prostituir, eles são virgens, como aqui está escrito. Então, por isso que para mim é um grupo preparado por Deus, um grupo muito especial. Eu tenho grandes testemunhos. Eu gostaria de dizer para você uma história muito linda de um grupo de judeus que eles estavam estudando lá em Israel, Isaías 53, quando o Senhor Jesus entrou em visão para o grupo todo. E ele se apresentou, olha, vocês leem Isaías 53 dizendo que esse é o sofrimento da nação de Israel, mas eu quero dizer que sou eu sou o Messias, eu sou aquele que vocês
não aceitaram, que vocês negaram. E esse grupo de judeus, eles aceitaram Jesus como o verdadeiro Messias, mas eles se mantiveram em segredo, para que no momento certo eles pudessem fazer o que Deus queria que eles fizessem. E eu creio que vai ser assim, um grupo em que Jesus vai se revelar pessoalmente, garotos, rapazes que vão estar estudando a palavra, e o Senhor vai se revelar a eles, e eles vão se levantar fortes e poderosos com uma tarefa. Eles não foram levantados para outra coisa, mas para evangelizar, para que Deus pudesse usá-los, para andar com o Cordeiro durante a grande tribulação, mesmo que sejam perseguidos, mesmo que se tornem mártires, mas durante o tempo que Deus estabeleceu, eles vão cumprir o propósito deles durante a grande tribulação. Quem são os 144 mil? Um grupo muito especial de homens separados por Deus durante a grande tribulação, com uma tarefa especial. A tarefa deles é evangelizar, a tarefa deles é falar que o Senhor é o verdadeiro Messias, o Filho do Deus vivo, e só Ele pode guardar, só Ele pode salvar, só Ele pode resgatar, e muitos vão ser impactados por esta revelação. E esses 144 mil, como diz, eles estavam com o Cordeiro, cantando um cântico novo, o cântico da vitória, o cântico do Cordeiro, porque eles prevaleceram no pior momento da grande tribulação. Esses são os 144 mil. Eu espero que você tenha sanado a sua dúvida. Estarei aqui falando de outras perguntas que sempre me perguntam, e por isso não deixe de compartilhar este vídeo com aqueles que têm dúvidas sobre este momento tão importante da história da humanidade, e que você possa curtir, compartilhar e ser o semeador da palavra. Que Deus te abençoe.